Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça. Hoje eu estou com um comparativo entre smartphones de gerações diferentes, mas smartphones que não estão tão distantes assim em desempenho. De um lado você tem o Galaxy S6 Edge, smartphone mais recente da linha S6 disponível no Brasil, e o G3, que é o smartphone da linha flagship da LG, que é a linha G, da geração passada, que foi lançado no ano passado e substituído agora no começo desse ano, no final do começo desse ano, pelo G4. Smartphones são bastante diferentes na área de construção. A gente encontra um aparelho todo feito em plástico no G3, também na parte da frente e na parte de trás, com vidro no S6 Edge e metal nas bordas. Você pode ver que ele tem uma tela diferente, a tela do S6 Edge ela conta com 5.1 polegadas contra uma tela de 5.5 polegadas no aparelho da LG. Ambos os dispositivos contam com resolução 2K, ou seja, 2560 por 1440 pixels, e como a tela do G3 é um pouquinho maior, a densidade é um pouquinho menor. Você tem uma densidade de 538 pontos por polegada no G3 contra uma densidade de 577 pontos por polegada no S6 Edge. A diferença é literalmente não é perceptível, não vai fazer mudança alguma, não vai realizar mudança alguma no seu dia a dia. A única coisa que muda é a tecnologia da tela. Você tem um Super AMOLED contra IPS, LCD IPS rodando no aparelho da LG. A câmera frontal dos dois dispositivos fica aqui, cada uma de um lado, uma lado esquerdo e do outro lado direito, e você tem uma câmera de 5 megapixels no S6 Edge e 2.1 megapixels no G3. Ligando os dois dispositivos, você tem uma forma diferente de desbloquear. Você pode usar o leitor de impressões digitais no S6 Edge, e no G3 não há essa possibilidade. A única coisa que você pode fazer é usar o knock-on, que é fazer uma combinação de toques com a tela desligada para que ele destrave o dispositivo. Eu estou usando aqui o knock-on, que apenas liga e desliga a tela sem necessidade de código. Na parte da tela, como eu falei, a tecnologia é Super AMOLED contra a tecnologia IPS, e isso resulta em cores diferentes. Para mostrar isso, cores. Tanto é que é exatamente a mesma imagem dos dois lados, que é exatamente a mesma figura, uma furadeira lá no fundo, porque resolveu britadeira. Enfim, tem que o Super AMOLED contra IPS. A diferença é que as cores do IPS ficam mais voltadas para o real, mais de acordo com a realidade, do que no Super AMOLED. O Super AMOLED tem uma superexposição e contraste maior. A vantagem do Super AMOLED é de trabalhar com luz solar direta. Ele dificulta menos a leitura, e você tem pretos pretos de verdade, com LEDs desligados, ao contrário do IPS, que não acontece isso. O ângulo de visão do S6 Edge é maior por conta da telinha curvada. Ou se você quer saber tudo sobre a telinha curvada do S6 Edge, é só entrar no link da descrição desse vídeo, procurar e clicar no review do S6 Edge para poder ler o review completo, e eu explico se vale a pena ou não você ter essa tela curvada, o que muda além do design. Do lado de dentro você tem um processador Exynon 7420 no lado da Samsung, rodando 4 núcleos a 1.5 GHz, outros 4 núcleos a 2.1 GHz, uma GPU Mali T760 MP8, 3 GB de memória RAM e opções entre 32, 64 e 128 GB de memória interna. Já o aparelho da LG trabalha com Snapdragon 801, rodando 4 núcleos a 2.5 GHz, uma GPU Adreno 330, espaço para 16 GB de memória interna, o que é bem pouco, 2 GB de memória RAM. Infelizmente o modelo internacional tem 3 GB e não chegou ao Brasil e não será lançado no Brasil, e você tem também o espaço para microSD até 128 GB, o que o S6 Edge não oferece. Para mostrar a diferença de desempenho dos dois dispositivos, eu vou fechar tudo que está aberto aqui, garantir que não tem nenhum aplicativo aberto no fundo, e abrir os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas nas duas plataformas. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. S6 Edge abriu bem na frente. Bem na frente. Twitter em 3, 2, 1. Novamente, muito na frente. Instagram em 3, 2, 1. Também bastante na frente. E fechar novamente todos os aplicativos para apagar tudo aqui, para mostrar o desempenho em números. Então vou abrir aqui o AnTuTu, que é uma ferramenta de benchmark bastante conhecida para mensurar a qualidade dos dois dispositivos, os dois exatamente na mesma versão do aplicativo, e
dessa vez o G3 foi bem na frente, abriu bem antes. Vou tocar aqui para testar. No lado de comunicações você encontra o Wi-Fi de 102.11 nos padrões AB, GN e AC nos dois dispositivos, ambos com Dual Band, Wi-Fi Direct e Wi-Fi Hotspot, é que apenas o smartphone da LG tem o DLNA já instalado. Você tem Bluetooth 4.1 com endereço PLE aptX no lado do S6 Edge e Bluetooth 4.0 com exatamente os mesmos protocolos do lado do G3, ou seja, os dois têm exatamente as mesmas capacidades de reprodução de mídia e também transmissão de dados com baixa consumo de energia. Você tem a GPS e GLONASS nos dois dispositivos, mas apenas o S6 Edge trabalha com Beidou, que é o sistema por localização de satélites da China, GLONASS é da Rússia e GPS é dos Estados Unidos. Os dois contam com NFC e os dois têm porta infravermelha aqui em cima, que é para transformar o dispositivo em um controle remoto universal. Os dois trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital e apenas o S6 Edge conta com barômetro, leitor de impressões digitais e leitor de batimentos cardíacos. Os dois trabalham com 3G quadriband e 4G no padrão brasileiro, o que significa que você pode usar qualquer um dos dois smartphones em qualquer operadora, que o resultado vai ser o mesmo, a captura de sinal vai ser a mesma e vai trabalhar nas mesmas frequências. S6 Edge acabou primeiro e conseguiu 64.140 pontos. Um teste que vai logo acabando aqui com o G3, que está na reta final do teste, e conseguiu 41.722 pontos, uma pontuação muito inferior ao que conseguiu o S6 Edge. E vocês viram que realmente a diferença é grande, todos os aplicativos abriram primeiro no S6 Edge do que no G3. Agora testar um game que é o Asphalt 8. Então tem aqui o Asphalt 8 provando que está na mesma versão. O mesmo ícone, é que na área de trabalho não está atualizado o ícone ainda, mesmo já tendo reiniciado o celular algumas vezes. O S6 Edge abriu monstruosamente na frente do G3. Lembrando que o que faz a diferença dele ser tão mais rápido, tão veloz quanto o G3 não é somente a memória interna ou o processador. Na verdade é a forma como a memória interna lida com os arquivos. Ele tem uma arquitetura que é muito mais veloz do que MMC2, os dois no alto aqui. Isso faz com que todos os aplicativos abram mais rápido. Ele acessa os aplicativos com muito mais rapidez do que o G3. Tem aqui. Lembrando que os dois estão na mesma resolução de tela, tem GPUs diferentes e processadores diferentes. Vamos ver quem vai abrir primeiro o mapa. S6 Edge abriu na frente, abriu bem na frente. Ou seja, você começa a jogar primeiro no S6 Edge do que no GFX 2. Dá uma folguinha aí pro S6 Edge, pro G3 poder carregar. Então você tem aí os dois dispositivos basicamente com o mesmo desempenho, com a diferença muito pequena para os dois lados. E os dois conseguem um desempenho muito semelhante, mas aparentemente o S6 Edge conseguiu uma autonomia melhor de taxa de quadros por segundo. Lembrando que você tem 2 GB de memória RAM contra 3 GB no S6 Edge, e para provar se esse 1 GB extra faz diferença, eu vou manter o Asphalt 8 aberto aqui no fundo e vou abrir alguns aplicativos novamente e mostrar qual dos dois começa a gargalar. Ficou bem visível isso, mas qual dos dois começa a gargalar primeiro para abrir os aplicativos e manter. Então vamos supor que você entrou no Facebook para ver quem que postou alguma coisa, deu uma olhada no Twitter, olhou a publicação no Instagram, vai dar uma xeretada no aplicativo aqui que falaram que é bacana, vai abrir o Play Store. Você pode ver que o Play Store, tudo está levando muito mais tempo no G3 do que no aparelho da Samsung. Vai olhar aqui as configurações. Então você tem aqui as configurações e vai dar uma olhada de novo no Facebook. Alguém falou que tem alguma coisa nova lá no Facebook. E vai olhar também o Twitter para ver o que tem de coisa nova. Tem uma abelha gigantesca aí. E voltar pro game.
O S6 Edge, mesmo com 1 GB mais de memória interna, memória RAM, não permitiu voltar a jogar, e o G3 surpreendeu ao permitir continuar jogando, algo que não aconteceu no smartphone da Samsung. No lado da câmera, como você está vendo aí, o G3 tira fotos boas, fotos em 13 megapixels, que é a resolução um pouco menor do que consegue o S6 Edge com seus 16 megapixels. A qualidade do S6 Edge é melhor em fotos com boas condições de luz, só que em fotos com boas condições de luz a diferença é pequena, a diferença aumenta um pouco quando você vai para fotos noturnas. As fotos noturnas ficam com melhor qualidade, melhor reprodução de cores, melhor reprodução de detalhes e menor quantidade de brilho. Outra diferença é que, como você pode ver aqui, o aplicativo abre muito antes no S6 Edge e com o HDR ligado, e aqui não tem HDR, você tem aqui tirar foto. O S6 Edge é muito mais rápido, como você vê que o clique dele foi muito mais veloz do que no G3. Isso garante que você tem que ficar segurando menos tempo, ficar firme por menos tempo com o aparelho na mão para tirar uma foto do que acontece no G3. Do lado de extras, ambos os smartphones têm extras muito semelhantes, tem porta infravermelho para transformar em controle remoto universal, uma série de atalhos aqui na parte de cima, sendo que no G3 você pode customizar mais facilmente esses atalhos. No S6 Edge você tem o S-Finder, que é para procurar alguma coisa. No G3 você tem que entrar na busca e depois procurar, só que é apenas para aplicativos. Você tem um auxiliar para conexões rápidas, conexões sem fio. Ele procura tudo que tem sem fio em volta e já faz a conexão de uma forma mais veloz. Você tem a possibilidade de rodar 2 aplicativos ao mesmo tempo na tela aqui em cima. Você tem como rodar aplicativos pequenos em cada lado e algumas funções extras, como desligar com 2 toques aqui e leitor de impressões digitais por aqui. Ou seja, cada um tem seu ponto negativo e seu ponto positivo. Os dois são bons aparelhos, ambos com versões bastante atuais do sistema operacional do Android. Então tem aqui sobre o dispositivo, sobre o telefone, informação de software. Os dois na versão 5.0, sendo que o S6 Edge está na 5.0.2 e o G3 já foi atualizado, ele foi lançado com a versão KitKat, já está na Lollipop, e o S6 Edge já foi lançado com o Lollipop, ou seja, ele deve ser atualizado com uma versão além do que o G3 pode ser atualizado no futuro. Na parte de custo-benefício, o S6 Edge é muito mais caro do que o G3, você encontra ali por no mínimo R$ 2.834 contra R$ 1.200 do G3. Dá para comprar 2 G3 e ainda sobrar dinheiro para um aparelho baratinho no lugar do preço de um Galaxy S6 Edge. O S6 Edge realmente é um aparelho melhor, ele melhor em desempenho, melhor em câmera, melhor em design, só que ele perde na parte de ergonomia, a pegada é mais gostosa no G3 por conta da parte curvada aqui na traseira, algo que não existe no smartphone da Samsung. Mas ele ganha em praticamente todos os quesitos, o aparelho da Samsung, só que ele custa mais do que o dobro do G3. Então sim, vale a pena comprar um G3, se você comprar um G3 hoje, senão fica muito longe de um S6 Edge e economizou muito dinheiro na hora da compra. Para saber mais sobre esse comparativo, fotos e informações, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.